Você já parou para pensar como seria a sua vida se tivesse nascido sem pai e desde cedo tivesse que aprender o peso do mundo sozinho? Pois é, essa é a história de um menino que veio ao mundo num dia que ninguém esperava, um dia que ele nunca esqueceu, bem depois do dia 16, e ele sempre repetia isso, como se fosse um recado do destino, como se quisesse dizer: eu vim no meu tempo. E o meu tempo vai deixar marca. A mãe, mulher de fibra, sabia que criar um menino sozinho, no meio do sertão, não era tarefa fácil. Então, decidiu confiar o destino do filho a um homem que ela sabia que iria moldá-lo para a vida. Seu irmão, o famoso tio Inês. Cuiabano legítimo, desses que carregam o cheiro do couro e o gosto de café preto no próprio sangue. Um homem que não sorria à toa, mas que também não precisava levantar a voz para impor respeito. Aquele tipo de figura que, quando entrava num lugar, até o silêncio se ajeitava. A casa de tio Inês não era grande, mas a terra parecia não ter fim. O horizonte se perdia lá longe, misturando o verde dos pastos com o dourado do capim seco. O gado espalhado pelo campo, o vento soprando histórias que só quem vive no mato entende, e um cheiro constante de terra, suor e fumaça de fogão a lenha. Foi nesse cenário que o menino cresceu e se transformou. O dia começava cedo, muito cedo. O canto do galo ainda ecoava quando o garoto já estava de pé, puxando as botas e ajeitando o chapéu que parecia grande demais para sua cabeça. Antes mesmo do café, já ajudava a abrir a porteira, conduzir o gado, reparar cerca e buscar água no poço. Nada de moleza. Naquela terra, a preguiça era inimiga e a disciplina era lei. E olha, quem está me ouvindo agora sabe que, na vida, a gente aprende de dois jeitos, ou no carinho ou na dureza. Com tio Inês, o aprendizado vinha com as duas mãos, uma estendida para ajudar e a outra firme para corrigir. Foi assim que o menino aprendeu a respeitar o tempo da natureza, a entender o humor dos animais e a ganhar coragem para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Mas não pense que a vida era só trabalho. Entre uma lida e outra havia os momentos mágicos. O pôr do sol tingindo o céu de vermelho, a prosa na beira do fogão, o cheiro de feijão com carne de sol subindo pela casa. Pequenas coisas, mas que no sertão valem ouro. E aqui, deixa eu perguntar para você que está ouvindo. Você acha que uma criação assim, no peito e na raça, faz um homem mais forte ou endurece o coração? Quero saber sua opinião. Escreve aí nos comentários porque a gente vai trocando essas ideias enquanto a história segue. Agora, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque essa é só a primeira parte. O que vem pela frente? Meu amigo, é daquelas histórias que grudam na sua memória. Porque esse menino que cresceu no meio do gado e da poeira, um dia ia cruzar com 3 moças cuiabanas que mudariam seu destino. Mas antes disso, ainda tem muito chão para percorrer. E você vai ouvir cada detalhe. Você já parou para pensar como seria a sua vida se tivesse nascido sem pai e desde cedo tivesse que aprender o peso do mundo sozinho? Pois é, essa é a história de um menino que veio ao mundo num dia que ninguém esperava. Um dia que ele nunca esqueceu, bem depois do dia 16. E ele sempre repetia isso, como se fosse um recado do destino. Como se quisesse dizer: eu vim no meu tempo. E o meu tempo vai deixar marca. A mãe, mulher de fibra, sabia que criar um menino sozinho, no meio do sertão, não era tarefa fácil. Então decidiu confiar o destino do filho a um homem que ela sabia que iria moldá-lo para a vida. Seu irmão, o famoso tio Inês. Cuiabano legítimo, desses que carregam o cheiro do couro e o gosto de café preto no próprio sangue. Um homem que não sorria à toa, mas que também não precisava levantar a voz para impor respeito. Aquele tipo de figura que, quando entrava num lugar, até o silêncio se ajeitava. A casa de tio Inês não era grande, mas a terra
parecia não ter fim. O horizonte se perdia lá longe, misturando o verde dos pastos com o dourado do capim seco. O gado espalhado pelo campo, o vento soprando histórias que só quem vive no mato entende, e um cheiro constante de terra, suor e fumaça de fogão a lenha. Foi nesse cenário que o menino cresceu e se transformou. O dia começava cedo, muito cedo. O canto do galo ainda ecoava quando o garoto já estava de pé, puxando as botas e ajeitando o chapéu que parecia grande demais para sua cabeça. Antes mesmo do café, já ajudava a abrir a porteira, conduzir o gado, reparar cerca e buscar água no poço. Nada de moleza. Naquela terra, a preguiça era inimiga e a disciplina era lei. E olha, quem está me ouvindo agora sabe que na vida a gente aprende de dois jeitos, ou no carinho ou na dureza. Com tio Inês, o aprendizado vinha com as duas mãos, uma estendida para ajudar e a outra firme para corrigir. Foi assim que o menino aprendeu a respeitar o tempo da natureza, a entender o humor dos animais e a ganhar coragem para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Mas não pense que a vida era só trabalho. Entre uma lida e outra, havia os momentos mágicos, o pôr do sol tingindo o céu de vermelho, a prosa na beira do fogão, o cheiro de feijão com carne de sol subindo pela casa. Pequenas coisas, mas que, no sertão, valem ouro. E aqui, deixa eu perguntar para você que está ouvindo. Você acha que uma criação assim, no peito e na raça, faz um homem mais forte ou endurece o coração? Quero saber sua opinião. Escreve aí nos comentários, porque a gente vai trocando essas ideias enquanto a história segue. Agora, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque essa é só a primeira parte. O que vem pela frente, meu amigo, é daquelas histórias que grudam na sua memória. Porque esse menino que cresceu no meio do gado e da poeira, um dia ia cruzar com 3 moças cuiabanas que mudariam seu destino. Mas antes disso, ainda tem muito chão para percorrer, e você vai ouvir cada detalhe. A vida no sertão não dá folga. Quem já viveu no campo sabe, o gado não espera, a cerca não se conserta sozinha e o sol não dá desconto para ninguém. E foi assim, dia após dia, que o menino criado por tio Inês foi moldando seu caráter. O cheiro do curral e do couro curtido ficou gravado na pele. As mãos, ainda pequenas, já começaram a ganhar os primeiros calos. E os olhos? Os olhos aprenderam a ler sinais que só quem vive na lida entende. Desde cedo, ele acompanhava o tio em todas as tarefas. Não havia separação entre trabalho de homem e trabalho de menino. Havia apenas o que precisava ser feito. Se fosse preciso varar a madrugada para ajudar uma vaca a parir, ele estava lá. Se o gado se espantasse no meio da noite, era ele quem segurava a lanterna enquanto o tio montava às pressas. Aquela vida não perdoava distração. Uma corda mal passada ou um portão mal fechado podia significar a perda de uma res inteira. E foi nesse ritmo que ele começou a aprender o que viria a ser seu maior orgulho, o laço. No começo era um desastre. O braço não tinha firmeza, o laço escapava, e mais de uma vez ele acabou caindo de mau jeito na poeira. Mas tio Inês não tinha paciência para desculpas. Repetia sempre: laçar é como viver, menino. Se você errar, pega de novo. Se cair, monta de novo. E ele aprendeu, não só a girar a corda acima da cabeça, mas a sentir o momento certo de lançá-la. Aprendeu a antecipar o movimento do animal, a calcular a distância e a se manter firme na sela mesmo quando o bicho investia com força. O dia em que conseguiu laçar sua primeira novilha sozinho, sem ajuda, foi também o dia em que viu o tio soltar um meio sorriso. E no mundo de tio Inês, um meio sorriso valia mais que qualquer medalha. Mas não era só técnica. No sertão, o laço é mais que uma ferramenta. É extensão do corpo, símbolo de confiança e destreza. Quem domina o laço é respeitado e quem erra demais, vira piada na roda de conversa. E o menino sabia que, se quisesse deixar seu nome marcado,
Precisava provar que estava à altura. Agora, deixa eu perguntar a você que está me ouvindo. Você já teve um momento na vida em que sentiu que finalmente tinha provado o seu valor? Aquele instante em que tudo que você treinou, tudo que você esperou, se encaixou de repente? Pois guarde esse pensamento, porque é exatamente isso que esse menino ia sentir, mas de um jeito muito mais intenso. E antes da gente seguir, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque daqui para frente a história vai ganhar estrada, poeira e um burro pampa que se tornaria parte dessa aventura. Um animal que não só carregaria o menino no lombo, mas que também o levaria ao encontro de algo que ele nunca imaginou. E, olha, se você acha que já viu montaria difícil, espere até conhecer o truquês. O sertão tem um jeito curioso de mandar recados. Às vezes é no silêncio da madrugada, às vezes no vento quente que sopra antes da chuva. Naquele ano, o recado veio em forma de convite. Uma comitiva ia partir rumo ao Mato Grosso e precisavam de mais um homem para reforçar a lida. Não era qualquer viagem, era um percurso longo, cruzando terras bravas, rios traiçoeiros e campos que pareciam não ter fim. Tio Inês olhou para o sobrinho e, sem perguntar se ele queria ou não, apenas disse: "Vai se arrumar. Essa estrada vai te ensinar mais do que eu já ensinei até hoje." E pronto. Foi assim que o menino entendeu que, no campo, algumas decisões são tomadas no seco, sem espaço para talvez. A preparação começou cedo. Celas revisadas, laços enrolados, mantimentos guardados em sacos de couro, arreios conferidos como se cada fivela fosse decidir a vida de um homem. As madrugadas antes da partida eram cheias de expectativa, e no coração do menino, um misto de ansiedade e orgulho. Não era todo dia que se tinha a chance de viajar com uma comitiva. Na manhã da partida, o sol ainda estava escondido, mas o cheiro da terra úmida já anunciava que o dia seria longo. Os bois berravam, os cavalos batiam casco no chão e os homens trocavam olhares sérios. Cada um sabia que, naquela estrada, o companheiro ao lado podia ser a diferença entre voltar vivo ou não voltar. E foi nesse cenário que ele conheceu o parceiro que se tornaria inseparável. Um burro pampa de olhar esperto e orelhas inquietas, chamado Truquês. Não era o mais bonito, nem o mais dócil, mas tinha algo naquele animal que prendia a atenção. Era como se entendesse cada comando antes mesmo de ser dado. Tio Inês o entregou ao menino e falou: "Cuide dele como cuida de você mesmo, porque na estrada um depende do outro." Os primeiros quilômetros foram de adaptação. Truquês tinha um trote firme, mas exigia mão segura na rédea. O menino, acostumado com cavalos, percebeu que burro é bicho de outro gênio. Não se convence pela força, mas pelo respeito. E aos poucos, eles foram se entendendo. Truquês confiava no menino, e o menino confiava em Truquês. Mas estrada boa é ilusão. Logo vieram as primeiras dificuldades. Atoleiros que engoliam cascos até o joelho, travessias de rio com correnteza traiçoeira, noites geladas em que o vento parecia cortar a pele. E em cada uma dessas situações, Truquês provava seu valor, firme como se fosse feito de pedra. E você que está me ouvindo, já passou por um momento na vida em que teve que confiar cegamente em alguém ou em algo? Escreve aí nos comentários, porque essa parte da história é só um aperitivo. Porque o que vem a seguir é o ponto de virada. Quando o menino, montado em Truquês, teria que mostrar toda a sua ciência no laço diante de homens que duvidavam dele. Então, já se inscreve aqui no canal, porque no próximo capítulo, a poeira vai subir, o couro vai estalar e um touro vai colocar à prova tudo o que ele aprendeu até ali. Existem encontros na vida que a gente não esquece. Pode ser com uma pessoa ou às vezes com um animal. Para o menino, aquele encontro foi com um burro pampa chamado Truquês. A pelagem mesclada de branco e marrom parecia ter sido pintada à mão,
Mas o que chamava a atenção mesmo eram os olhos, vivos, atentos, como se avaliassem o mundo a cada segundo. Truquês não era só transporte, ele era parte da alma daquela comitiva. No início, foi um duelo de vontades. Truquês testava o menino a cada curva, a cada comando de rédea. Era como se dissesse: mostre que você merece me guiar. E o menino, já calejado da lida com animais ariscos, sabia que a relação entre cavaleiro e montaria não se conquista na base da força, mas da confiança. Foi com paciência, toques firmes e a voz baixa que ele começou a ganhar o respeito do Pampa. A cada dia na estrada, os dois se ajustavam mais. Nas subidas, Truquês firmava passo, como se fosse montanha acima desde sempre. Nas descidas, cuidava para não escorregar, protegendo o peso que carregava. E quando a noite caía e a comitiva armava acampamento, lá estava Truquês, sempre próximo, como se quisesse lembrar ao menino que no dia seguinte estariam juntos outra vez. E aqui vai um detalhe que poucos da comitiva sabiam. Truquês tinha uma história própria. Fora tirado de uma tropa no Rio Grande, escolhido por tio Inês não por beleza, mas por resistência. Aqueles que já tinham tentado montá-lo diziam que era teimoso demais. Mas o tio sabia. Bicho difícil quando se afeiçoa, vira companheiro para a vida toda. O menino também aprendeu rápido que Truquês não era só músculo e força, ele tinha instinto. Era o primeiro a perceber quando o gado se agitava, o primeiro a esticar as orelhas diante de um barulho estranho no mato. E isso, em terras desconhecidas, valia mais do que qualquer arma. E é aqui que eu quero perguntar a você que está me ouvindo. Já teve um parceiro que parecia entender você sem precisar de palavras? Aquele que no momento mais difícil estava lá, firme? Se teve, escreve aí nos comentários, porque essa conexão é rara. E foi ela que preparou o menino para o que estava prestes a acontecer. Porque, veja bem, todo homem, mais cedo ou mais tarde, é colocado à prova. E para o menino, a grande prova chegou no dia em que a comitiva parou diante de um touro de guampas largas, fama de bravo e nome de respeito. Zebu jaguanês. Um bicho que não aceitava laço de qualquer um. E é por isso que eu digo, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações, porque no próximo capítulo você vai ouvir como foi que um garoto, montado num burro pampa, deixou todo o Mato Grosso de boca aberta. O sol já passava do meio do céu quando a comitiva chegou ao curral de uma fazenda no Mato Grosso. O calor fazia a poeira subir fina, grudando na pele e nos chapéus. Do lado de fora, meia dúzia de homens observava, apoiados nas cercas, como quem espera por um espetáculo. E de certo modo, era isso mesmo. Lá dentro, berrando alto e batendo o casco no chão, estava ele, Zebu jaguanês, um touro de respeito, guampas largas e olhar que encarava qualquer um como se estivesse marcando o território. Diziam que ninguém naquela região conseguia laçar o bicho. De primeira, ele tinha um jeito de virar a cabeça no momento exato, escapando da corda. Para alguns, era sorte. Para outros, pura malícia de animal velho. Mas, para o menino, era o desafio perfeito. Não por arrogância, mas porque, no fundo, sabia que aquele momento podia mudar como todos ali o viam. "Paulistinha não laça aqui!" gritou um dos homens rindo. Outros caíram na risada. No sertão, apelido assim é meio provocação, meio teste de coragem. O menino apenas ajeitou o chapéu e sorriu de canto. Vamos ver. Montado em Truquês, respirou fundo. O burro parecia sentir que algo importante estava prestes a acontecer. As orelhas firmes, o corpo pronto para qualquer movimento. O menino girou o laço acima da cabeça, o som da corda cortando o ar. Era agora. No primeiro arranque, o Zebu fez jus à fama. Virou bruscamente, escapando da corda como se soubesse exatamente o que fazer. A plateia explodiu em gargalhadas. "Eu falei!" gritou um deles. "Esse aí não pega!" Mas o menino não se abalou.
Respirou fundo, firmou o corpo na sela e dessa vez deixou o truquês correr em um arco mais aberto. O pó subia, o laço girava mais rápido e num instante de precisão milimétrica, a corda voou, caindo exatamente sobre as guampas do touro. Truquês firmou as patas no chão, o corpo todo inclinado para segurar o peso da fera. O couro estalou e o berrante silêncio se fez por alguns segundos. Pegou, murmurou alguém, quase sem acreditar. Mas não acabou aí. O zebu, furioso, começou a se debater. Em um movimento rápido, as guampas se inverteram e o laço escapou da cabeça. Foi nesse instante que o menino mostrou que não era apenas destreza, era instinto. Sem hesitar, largou o laço com a mão direita e, com as duas mãos livres, agarrou as guampas do bicho no ar, travando o animal de frente. A cena ficou gravada na memória de todos. Um garoto, montado num burro pampa, segurando o touro pelas guampas como se fosse extensão do próprio corpo. O silêncio durou só até o primeiro grito. Esse menino é bom mesmo. E você que está me ouvindo aí, já teve aquele momento em que todo mundo duvidava de você. E no fim, você provou que estavam errados? Então me conta nos comentários, porque essa parte da história é só o começo. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque daqui para frente, o destino desse menino vai mudar. Não só pelo laço que dominou um touro, mas por 3 olhares femininos que, a partir daquele dia, não o deixariam mais em paz. O pó da arena ainda pairava no ar quando o menino recolheu o laço e afagou o pescoço de Truquês. Ao redor, os homens comentavam em voz alta, alguns com aquele ar de surpresa misturado com respeito, outros tentando disfarçar a admiração para não dar o braço a torcer. Mas no meio daquele burburinho, 3 pares de olhos se destacavam. Na varanda da casa grande, encostadas na janela de madeira, estavam Juviliana, Clarice e Inês. 3 moças cuiabanas, cada uma com um encanto diferente, observando tudo desde o início. Talvez tivessem aparecido por curiosidade. Ou talvez já soubessem que aquele dia renderia assunto por semanas. O fato é que no momento em que o laço do menino segurou o zebu, o silêncio delas se quebrou em sorrisos trocados. Juviliana, a mais velha, tinha um jeito de flor do campo. Postura ereta, olhar seguro, como quem já conhece a vida e sabe exatamente o que quer. Clarice, a do meio, lembrava um cravo vermelho. Beleza marcante, viva, que parecia desafiar quem cruzasse seu caminho. E Inês, a mais nova, era como uma rosa no ponto certo de desabrochar. Delicada, mas com espinhos para quem ousasse se aproximar demais. O menino, ainda montado em Truquês, percebeu a presença delas e por um instante esqueceu da poeira, dos risos e até do zebu. Não sabia explicar, mas havia algo naquele trio que mexia com ele de um jeito diferente. Talvez fosse a curiosidade nos olhos, talvez o sorriso contido, ou talvez fosse o fato de nunca ter estado tão perto de moças daquela elegância. Foi então que um dos peões, percebendo a cena, resolveu atiçar a roda. E aí, Paulistinha, qual das 3 é a mais bonita? O comentário veio carregado de provocação, e todos ao redor pararam para ouvir. Até Truquês pareceu esperar a resposta. O menino sabia que qualquer escolha criaria rivalidade, e no fundo, ele não queria perder o encanto que aquele olhar triplo lançava sobre ele. Sorriu, limpou o suor da testa e respondeu com voz firme. As 3 são iguais. Não há mais bonita nem menos bonita. Cada uma é única. A resposta fez alguns rirem, outros balançarem a cabeça, mas na varanda algo mudou. Os sorrisos ficaram mais largos, e para o menino, aquela foi a confirmação. Às vezes, a melhor forma de vencer um desafio é não entrar nele. E você que está me ouvindo, já esteve numa situação em que precisou escolher, mas sabia que qualquer escolha ia te colocar em apuros?
Conta aí nos comentários, porque essa história ainda vai te mostrar que, no sertão, palavra bem colocada vale ouro. Se inscreve no canal, porque no próximo capítulo a conversa vai mudar de lugar. O menino vai ser chamado para dentro da casa e o que acontecer lá dentro, meu amigo, vai mexer mais com ele do que qualquer touro bravo. O sol já se escondia atrás das árvores quando o patrão da fazenda chamou o menino para entrar na casa grande. Não era convite, era quase uma ordem, dita com aquele tom cortês que não deixa espaço para recusa. E no sertão, quando o dono da terra pede para você entrar, é sinal de que algo importante vai acontecer. O salão de visitas cheirava a madeira encerada e café fresco. As paredes carregavam retratos antigos e cada móvel parecia ter uma história de família. Lá dentro, as 3 moças estavam sentadas, uma de frente para a outra, como se formassem um pequeno círculo de curiosidade. E o menino, ainda com as botas marcadas de poeira, se sentiu como se tivesse acabado de entrar em um território totalmente diferente da arena de laço. O patrão, com um sorriso leve, fez o anúncio. Quero saber, rapaz, qual das minhas meninas é a mais bonita? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Até o tic-tac do relógio de parede parecia mais alto. Era um teste, e o menino sabia. Escolher uma significaria despertar ciúmes nas outras 2. Não escolher poderia ser visto como covardia. Mas ele também sabia que na vida algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas diretamente, mas sim para revelar quem você é. Olhou primeiro para Juviliana, com seu jeito firme de quem carrega a casa no olhar. Depois para Clarice, que parecia avaliar cada movimento dele, como se tentasse adivinhar seus pensamentos. Por último, seus olhos repousaram em Inês, que com um sorriso tímido desviou o olhar rapidamente. Cada uma tinha um encanto próprio, e negar isso seria negar a própria verdade que ele sentia ali. Foi então que ele ajeitou o chapéu, e com a mesma calma com que preparava um laço antes de arremessar, respondeu: as 3 são iguais. A mais velha é como uma flor no campo, que floresce firme mesmo sob o sol mais quente. A do meio é um cravo vermelho, que não passa despercebido e sempre chama a atenção. E a mais nova é uma rosa que está no ponto certo, pronta para encantar quem souber cuidar. A sala permaneceu em silêncio por um instante, até que um leve riso escapou de Juviliana. Clarice ergueu a sobrancelha, como quem reconhece uma boa saída, e Inês, corando, abaixou o olhar. O patrão, por sua vez, deu um sorriso satisfeito, como quem aprova mais do que esperava. E você que está me ouvindo aí, já passou por um momento em que uma resposta bem colocada salvou a sua pele? Aquela hora em que não podia errar, mas também não podia ficar quieto? Me conta nos comentários, porque a partir daqui o jogo muda. Se inscreve no canal, porque no próximo capítulo a despedida vai ter gosto de incerteza e, às vezes, é na hora de partir que a gente percebe que quer ficar. Depois daquela resposta no salão de visitas, o ambiente mudou. O peso do teste dado pelo patrão parecia ter se dissipado, e no lugar dele ficou uma curiosidade silenciosa. As 3 moças trocavam olhares sutis entre si, como se cada uma estivesse tentando entender o que, exatamente, aquele rapaz de fala mansa e mãos calejadas tinha de diferente dos outros que já passaram por ali. O menino, acostumado à lida dura e ao trato com o gado, não era homem de longas conversas. Mas naquela noite, algo nele parecia mais solto. Talvez fosse o cheiro do café fresco que vinha da cozinha, ou talvez fosse a sensação de que, pela primeira vez, ele não estava sendo medido pela força dos braços, mas pelo peso das palavras. Sentados à mesa, trocaram pequenas histórias. Juviliana contou de uma viagem a cavalo que fizera com o pai anos antes. Clarice falou de uma festa na cidade grande, com luzes e música como ele nunca tinha visto.
E Inês, mais tímida, revelou que gostava de escrever cartas para parentes distantes, descrevendo cada detalhe da vida no campo. Ele ouvia tudo com atenção, como se estivesse guardando cada palavra para si. Em determinado momento, Clarice, com aquele olhar meio desafiador, perguntou: "E você? O que procura quando viaja assim pelo sertão?" O menino pensou por um instante antes de responder. "Procuro fazer bem feito o que eu sei e aprender o que eu ainda não sei." A frase caiu como um estalo no ar. Não era rebuscada, mas tinha a simplicidade de quem fala o que vive. Juviliana sorriu, Inês abaixou o olhar, e até Clarice, que parecia sempre pronta para encontrar uma brecha, ficou sem palavras por alguns segundos. A noite avançava e cada despedida temporária, um copo de café, um pedaço de bolo, uma conversa que se alongava, parecia adiar o momento em que ele teria que voltar para o acampamento da comitiva. O patrão observava de longe, como quem entendia que certas conexões não se forçam, mas também não se desperdiçam. E você que está me ouvindo agora, já sentiu que estava vivendo um momento que, mesmo simples, tinha algo especial? Que cada palavra, cada gesto, ficaria gravado na memória como se fosse um retrato? Escreve aí nos comentários, porque o que vem a seguir vai provar que, no sertão, o coração fala tão alto quanto o galope. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque no próximo capítulo, a despedida vai ter aperto no peito e um coração que, por mais que queira seguir viagem, já começa a pensar em voltar. A manhã da partida chegou cedo demais. O céu ainda carregava um tom alaranjado, típico de quem anuncia um dia quente, mas para o menino, aquele amanhecer parecia mais frio. O barulho dos arreios sendo ajustados e dos bois sendo reunidos pela comitiva soava diferente, como se cada estalo de couro lembrasse que o tempo ali tinha acabado. Na varanda da casa grande, Juviliana, Clarice e Inês observavam em silêncio. Não havia mais aquela agitação do primeiro encontro, nem as provocações veladas. O clima agora era outro, como se todos soubessem que algo importante estava se despedindo. O menino subiu em truquês, que parecia sentir a diferença no ar. O burro, normalmente inquieto, estava parado, quase respeitoso, como se entendesse que aquela não era uma simples saída de fazenda, mas um corte de caminho que deixaria lembrança. Foi então que Inês, a mais nova, desceu os degraus da varanda e se aproximou, segurando algo nas mãos. Era um lenço bordado, simples, mas com o nome dela cuidadosamente costurado. "Para você lembrar daqui", disse, baixinho. Ele recebeu o presente com um aceno e um sorriso breve, mas que falava mais do que qualquer discurso. Clarice, sem descer da varanda, apenas levantou a mão num gesto rápido, meio contido, como quem não quer revelar demais. E Juviliana apenas manteve o olhar firme. Mas, por trás dele, havia algo que nem mesmo o menino conseguiu decifrar. Quando a comitiva começou a se mover, ele se virou uma última vez. O sol já iluminava o campo, e a poeira levantada pelos cascos parecia um véu que lentamente escondia as três figuras na varanda. Cada passo de truquês levava o corpo para longe, mas deixava o pensamento cada vez mais preso naquele lugar. E você que está me ouvindo, já partiu de um lugar sabendo que uma parte de você ia ficar ali? Conta nos comentários, porque a vida no sertão ensina que nem sempre a gente leva só lembranças. Às vezes, deixa um pedaço do coração. Se inscreve no canal, porque no próximo capítulo, esse menino vai descobrir que promessas feitas no silêncio da despedida têm força para mudar caminhos inteiros. A estrada se alongava diante dele, cortando campos e cerrados como um risco feito à faca sobre a terra. O som dos cascos de truquês era firme, mas o pensamento do menino estava longe. Cada curva do caminho parecia trazer de volta o sorriso tímido de Inês,
o olhar intenso de Clarice e a postura marcante de Juviliana. Era como se, em vez de deixar a fazenda para trás, ele a carregasse dentro de si. Os dias seguintes na comitiva passaram lentos, mesmo com a lida puxada, com bois para conduzir e cercas para reparar. O pensamento voltava sempre para aquele final de tarde no salão, para as conversas e para o momento em que recebeu o lenço bordado. À noite, junto à fogueira, ele tirava o lenço do bolso e o observava à luz das chamas, como se tentasse encontrar ali uma direção para o caminho de volta. Foi então que, numa dessas noites, decidiu escrever. Pegou um pedaço de papel amassado, encostou no arreio e, com a letra firme de quem está certo do que diz, anotou algumas linhas. Não eram palavras rebuscadas, mas sinceras, como tudo que vinha dele. Breve volto para ver as 3 cuiabanas, não para escolher, mas para estar de novo onde meu coração ficou. Dias depois, já em outra cidade, recebeu cartas. Eram das 3. Cada uma, à sua maneira, perguntava quando ele voltaria, contando novidades e descrevendo a fazenda como se quisessem que ele sentisse falta de cada detalhe. Ele não respondeu de imediato, mas guardou as cartas junto do lenço, como quem guarda um compromisso. E foi assim que, certo de sua decisão, ele traçou o plano, pegaria a linha sorocabana e voltaria. Não importava quanto tempo levasse ou quantos quilômetros tivesse que percorrer. O importante era cumprir a promessa silenciosa que fez no momento em que atravessou o porto, deixando para trás a varanda da Casa Grande e os 3 olhares que nunca mais saíram da memória. E você que está me ouvindo agora, já sentiu essa vontade de voltar para um lugar não porque precisa, mas porque quer? Escreve aí nos comentários, porque talvez a gente compartilhe mais do que imagina. E antes de encerrar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui sempre tem histórias que tocam o coração e despertam lembranças. E quem sabe, um dia a gente não conta juntos como foi a volta desse menino para rever Juviliana, Clarice e Inês.